As macro-regiões administrativas do IBGE, ou simplesmente regiões do IBGE, é uma divisão feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e utilizada de modo oficial pelo governo para fazer seus planejamentos, para fazer estatística. E essa divisão, ela obedece às fronteiras do Estado, diferentemente do que acontece com os complexos geoeconômicos ou as regiões, os quatro Brasis do Milton Santos. Tudo bem? Então, obedece às fronteiras, porque é uma divisão oficial, legal, está na legislação. Além disso, para fazer essa divisão, foram escolhidos aspectos, semelhanças, né, socioeconômicas, construção histórica, econômica, como já disse, e também semelhanças do quadro natural e também na rede, na influência entre as cidades, tudo bem? Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre a região centro-oeste do país. A região centro-oeste, gente, é o exemplo de interferência da espécie humana na natureza por meio do Estado que possibilitou a expansão de uma fronteira agrícola moderna. Foi a construção de Brasília, por meio de suas infraestruturas físicas e virtuais de conexão com o resto do Brasil, que um enorme território se tornou um espaço de importância global. Mas tudo isso tem um altíssimo custo ambiental e o Cerrado que o diga. Por meio de vários mapas, nós vamos relembrar as características gerais dessa importante região centro-oeste. Olá, meu nome é Prof. Eligel, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Geografia, ao canal Geografia em Tudo. Então, hoje nós vamos dar essa relembrada dos aspectos da região centro-oeste, né? Nossa região mais tropical continental que existe desse bioma maravilhoso que é o Cerrado. E não se esqueça que a região centro-oeste é também chamada Caixa d'Água do Brasil, porque sai uma série, um berço, né, de nascentes aí que vão rios para o norte, sul, leste, oeste. Nós vamos ver isso com alguns mapas. Não esqueça que a população da região centro-oeste é de 16 milhões de habitantes. E o número de estados, nós temos 3 estados mais o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, e nós temos Goiás e o Distrito Federal. Não esqueça que Mato Grosso era o maior estado do país, e depois lá em 77 para 78 cortaram Mato Grosso e virou Mato Grosso do Sul, não Mato Grosso do Norte, gente. Mato Grosso sem você do Mato Grosso, um grande beijo, tudo bem? E na formação étnica que nós temos, primeiro essa formação territorial e econômica foi a ocupação ligada às bandeiras de mineração auríferas lá do século XVIII. E depois o grande momento posterior foi a construção de Brasília em 1960 e tornou-se esse eixo de incorporação do centro-oeste brasileiro especialmente para a região centro-sul. Tudo bem? Ou para a região sudeste e sul do país. Tá? E se tornou essa fronteira agrícola desde os anos 70 com uma agricultura moderna, fruto, gente, do Estado e fruto também de um negócio chamado Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. E lógico, né, gente, com a força dos trabalhadores de todo o país que foram para lá, né, gente? Mas o Estado, foi uma obra do Estado brasileiro, essa região centro-oeste, essa agricultura moderna. E a base econômica é o agronegócio, né? Altamente mecanizado de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, pecuária bovina, indústria de transformação desses gêneros alimentícios, né? Ligada ao setor primário, tá bom? E também tem o turismo ecológico. Não esqueça que nós temos, dentro da região centro-oeste, nós temos uma das coisas mais maravilhosas de biomas, que é uma região ecótone de transição, que é o Pantanal Mato-Grossense, né? A maior planície inundável, porque ela inunda periodicamente, da Terra. É uma coisa maravilhosa, né, gente? O Pantanal, tudo bem? E tem uma importância para o país, que é o centro político-administrativo que está Brasília no meio do nosso país, tá bom? E os principais problemas, gente, olha, eu vou colocar o desmatamento do Cerrado, que o Cerrado protege as nascentes, as grandes nascentes do Brasil, tá bom? Esse avanço do agronegócio sobre áreas naturais é problemático, gente. E daí vai gerar conflitos fundiários e pressão em terras de povos originários, né? Então, olha, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. A segurança pública tem que atuar em prol da população dos povos originários, né, dessa área. Tudo bem? Então, vamos lá para os nossos mapinhas. Uma coisa tranquila, nessa região do centro do nosso país, centro maravilhoso do nosso país, né? O Planalto Central, né? Então, nós temos aí lembra que sempre eu estou colocando esse mapinha, que desde 2010 é estabilizado, foi a última grande revisão e construção do mapa das regiões administrativas do IBGE, tá bom? Tá aí, 2010, tá? Então nós temos a região
centro-oeste do nosso país, ou o Distrito Federal aqui, né? Distrito Federal e toda a região centro-oeste. Então, a região centro-oeste, além de fazer fronteira, tudo isso aqui é a Amazônia, no norte do Mato Grosso, né, gente? Não esquece, faz fronteira com países aí da América do Sul, tá? Aqui nós temos o relevo. Eu quis colocar esse relevo 3D, gente, acho tão fabuloso o Pantanal. Olha a diferença, olha essa baixada que tem na planície do Pantanal, né? Planalto Central, aqui nós temos aí os planaltos e chapadas da bacia, planaltos e chapadas dos Parecis, tá bom? Aqui Serras Goiás, Minas, tem aí uma configuração de estrutura geológica de escudos cristalinos e grande parte aqui nós temos planaltos sedimentares, tá bom? E lógico, a planície do Pantanal foi uma das planícies mais novas do Brasil, né? A planície do Pantanal, né? Onde nós temos essa tributação de vários rios aqui. Dá uma olhada nesse mapa 3D, gente. Que coisa interessantíssima, né? Muito interessante. E tem um pedaço aqui, não esquece, que aqui é chamado de Planalto Meridional, mas nós chamamos na classificação do Rio Grande do Ross, nós chamamos de Planalto Chapada da Bacia do Paraná. Não esquece, tá, gente? Tá aqui, ó, Bacia do Paraná. Tá, que vai cair para o Rio Paraná. Olha que coisa linda, né, gente? Essas áreas, né, mais elevadas em relação ao Pantanal, né? O nosso esse bioma maravilhoso. Aí nós temos o clima. É um clima interessante que parece assim, puro tropical continental. E lembra aí, quem manda é massa tropical continental. E não esquece, gente, nós temos o avanço da massa equatorial continental que leva as chuvas, especialmente no verão, para o centro-oeste. Por isso que é tão importante, gente, a preservação da floresta amazônica, porque através da floresta amazônica, que abastece a massa equatorial continental, ela faz as chuvas aqui na região centro-oeste, possibilita, olha só, gente, a agropecuária tão pungente nessa região. E não esquece, no norte do país, nós temos o clima equatorial, é a Amazônia no norte do Mato Grosso. Lembra, até na classificação do Pedro Pinchas Geiger, o norte do Mato Grosso, o centro-norte do Mato Grosso inteiramente amazônico, tá bom? Então, esse clima tropical continental, lembra seca, seca, seca no inverno e chuva no verão, tá? Um tropical aí chama-se, mas aqui é o tropical continental, tá bom? Depende da classificação. Aqui nós temos aí a vegetação, né? A vegetação norte do país, desculpa, do centro-oeste, nós temos a floresta amazônica e depois aqui, gente, cerrado, 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 o bioma do planície do Pantanal, que lembra que a síntese da vegetação brasileira é o Pantanal, tá? Então nós temos aí, e olha que interessante, gente, como a importância da hidrografia, né? A hidrografia aqui consegue puxar uma vegetação, especialmente por causa de mata galeria e mata ciliar, consegue puxar uma floresta tropical no estilo da Mata Atlântica, né? Isso acontece em todo o estado de São Paulo, gente. A hidrografia do estado de São Paulo também puxou essa floresta que estava mais setorizada no litoral, mas por causa dessa rica rede hidrográfica, nós temos aí uma floresta tropical no meio do país por causa da hidrografia. E, lógico, esse todo verdinho, gente, o Cerrado, uma das vegetações mais deslumbrantes do mundo, né? Como que ela se adaptou, a fauna e a flora do Cerrado, né? Troncos tortuosos, raízes profundas, folhas decíduas, também tem áreas com xerófilas, tem áreas, tanto é que chama, olha lá, Mato Grosso. Então, no Cerrado tem muita gramínea, gente. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, nome de estados, gente. Então, nós temos o Cerrado é uma coisa maravilhosa. Lembra que nós temos no Cerrado os animais de maior porte, né? Assim como nós temos na savana na África. E, lógico, o Pantanal. O Pantanal, a gente depende muito das chuvas que ocorrem. Se não o rio, só pela chuva que caísse ali no verão, não ia conseguir inundar o Pantanal. Então tem que chover em toda essa área na época do verão, que os rios vão para essa baixadona aqui, né? Que nós vemos aqui, que é o Pantanal. E a hidrografia tá aqui, ó. Olha só, nós temos aí a caixa d'água do Brasil, né? Esse berço de nascentes. Olha só, no meio de Goiás, nasce o rio Tocantins, em Goiás o rio Araguaia também. Olha que coisa maravilhosa. E daí para cá vai nascer o rio Paranaíba, que junta com o Rio Grande vai dar o rio Paraná. Né? Olha os vários rios, né, que vão tributar no Rio Paraguai para encher
o bioma do Pantanal. Então é uma rica também bacia hidrográfica. E aqui é um relevo, um perfil topográfico, cortando ali, olha que interessante, de Goiás para o Pantanal. De Goiás, então onde nós temos as nascentes, aqui legal, no meio do Brasil, e depois terrenos cristalinos, e depois terrenos sedimentares, onde nós temos especialmente os Planaltos Chapados da bacia, dos Parecis, os Planaltos Chapadas da bacia do Parnaíba. E depois, indo para o extremo oeste do Brasil, nós vamos chegar no rio Paraguai, onde nós temos o Pantanal Mato Grossense. Então esse perfil pode cair no seu exame sim, olha que coisa interessante, tá bom? Aqui é onde nós temos as principais culturas, né? Então é o agronegócio dominando, né? Então nós temos aí o algodão, a soja, o milho e a pecuária, tá, gente? Então nós temos essa área mais marronzinha que é a área ultramoderna de agricultura, tá? E aqui nós temos uma agricultura, uma pecuária mais extensiva, tá? Então o grande problema que ocorre no Pantanal é esse avanço, né, de especialmente a indústria canavieira e uma pecuária que fica degradando o Pantanal. Olha, gente, nós temos que pensar bem como nós vamos proteger o Pantanal, mas o Centro-Oeste é essa área com uma agropecuária ultramoderna. Ninguém é contra a agropecuária, mas ela tem que ficar aliada à justiça social, ela tem que ficar aliada à preservação ambiental. E não esqueça, gente, porque o que dá riqueza também para essa região centro-oeste é o quadro natural. Sejam seus rios, seja preservar a Amazônia para ter os rios voadores vindo das Amazônias com a massa equatorial continental, e o Pantanal, que nós temos é uma área que tem que ser conservada, quer dizer, utilizar partes, mas também preservada, porque ela necessita ficar intocada por causa da dinâmica de fauna e flora que existe do Pantanal, tá bom? Olha o exercício, considerando dados e informações relativas ao sistema regional do Brasil, assinalar a afirmativa verdadeira. As dinâmicas espaciais da região norte e centro-oeste do Brasil sintetizam tempos e espaços diferenciados. A primeira, lá no norte, é marcada pela circulação fluvial e rodoviária, que abre clareiras na floresta. A segunda é definida pelo papel do moderno agronegócio. Opa, interessante. Lembra, vai lá assistir a aula de região norte, gente. Falo muito da região, da população ribeirinha. O norte precisa, são os caminhos naturais, a população ribeirinha, tá bom? Na região sudeste do país, dadas as características históricas e geográficas de seu desenvolvimento, a distribuição da população apresenta estrutura dispersa, sem efeito significativo de aglomeração demográfica nos maiores centros urbanos. Ô, louco, gente, lógico que tem, né, um efeito significativo nas grandes metrópoles do Sudeste. A região sul do Brasil corresponde ao núcleo original da industrialização. Não, o núcleo de industrialização é um fenômeno que justifica estar nas capitais dessa maior centralidade exercida pelo mercado centro. Ele está falando da região Sudeste, né? Na região Nordeste do país é flagrante a transformação causada pelo dinamismo econômico e fortalecer as cidades médias em detrimento do tradicional papel da central das metrópoles. A metrópole lá no Nordeste, seja Salvador, Recife e Fortaleza, são importantíssimas ainda. Eu acho que essa a que é mais interessante, tá bom, gente? Bom, essa foi a nossa aula de Centro-Oeste brasileiro, para tomar cuidado com o nosso Cerradão, né? Tomar cuidado com o Cerrado, tomar cuidado com o Pantanal, e é importantíssimo o agronegócio ou a agropecuária, é importantíssimo moderna, mas nós temos que fazer essa ponderação, né? Esse equilíbrio, tudo bem? Um grande beijo do Prof. Eligel e muito obrigado por participar aqui do canal Geografia em Tudo, minha gente. Assistam as aulas de regionalização e das outras aulas de regiões, tá bem? Um beijo, gente.